noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor para todos. Bom, irmãos, a minha mensagem, ela será... Eu poderia simplificar esse título, mas eu vou chamar de A Falsa Injustiça de Deus. A falsa injustiça de Deus. Eu poderia falar a justiça de Deus, né? Que dá no mesmo, já que é falsa injustiça. Por que eu quero falar desse assunto? Porque nós, como crentes, costumamos ser questionados, muitas vezes, sobre a nossa fé, sobre o que nós cremos, e nós somos frequentemente confrontados com as pessoas do mundo tentando questionar a nossa fé. E eu vou começar essa mensagem de um jeito que era muito comum de eu começar as aulas de escola dominical. Os irmãos que tiveram aula comigo sabem que eu sempre gostei muito de falar sobre a criação, sobre o universo, sobre as coisas que nós podemos ver. E se você abrir a Bíblia em Salmo 119, Salmo 119, capítulo 1, versículo 1, desculpe. É tranquilo, todo mundo sabe de cor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Algo muito fácil de entender, algo muito simples, mas nós precisamos entender que essa proclamação do céu, os céus proclamam a glória de Deus, é a maneira com que nós olhamos para o céu, para a terra e para todas as coisas que Deus criou. É muito fácil nós, como crentes, identificar Deus nessas coisas. Mas pensa comigo um pouquinho, porque quando a gente fala dos céus e da terra, a gente está pensando em que dimensão é o nosso universo. Muitos têm uma vaga noção, por mais que você estude, você vai ter alguma noção do que é esse tamanho do universo, porém, não importa o quanto você estude, você vai ter uma dimensão, você vai ter uma mente que consegue mensurar um pouco isso daí, mas você não consegue sentir de tão grande que é o universo. Porque nós estamos num planeta que é pequeno, planeta Terra, que gira em torno do Sol, que é uma estrela pequena em relação ao que a gente tem aí no resto do universo, que gira em torno da nossa galáxia, que é a Via Láctea. Então, essa galáxia, ela possui, a Via Láctea, acho que 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Isso em dinheiro não daria para gastar, contando lá cada estrela sendo R$1. Olha só, você pensando nesse valor, 200 bilhões de estrelas. Esses 200 bilhões de estrelas estão na nossa galáxia. Ok. Mas nós temos outros milhões, talvez bilhões de galáxias que são conhecidas. Tá? Então, nós temos bilhões de galáxias, cada galáxia possui quase aí trilhões, sendo que a nossa galáxia é uma pequena, uma galáxiazinha se comparada às outras. Ou seja, se a nossa tem até 400 bilhões de estrelas, nós temos outras aí com mais de trilhões de estrelas. Por que eu estou falando isso, assim, tipo, legal saber essas coisas? Eu poderia estar falando isso numa aula de ciências, sem nenhum problema, uma aula que fale sobre o universo. Mas o que nós precisamos saber quando falamos da Bíblia e olhamos para esse nosso universo? Se você conversar com um cientista da área, se você parar para analisar, sobre o ponto de vista desses homens, a grandeza do universo, o que ele vai te responder é que o tamanho do universo é um desperdício. Tipo, nós só temos vida inteligente, ou nós temos vida no planeta Terra. Então, se alguém fala isso para um cientista desse, ele vai entender o quê? Que é um desperdício de espaço. Ele vai achar que um universo tão grande pode ter outras criaturas, outros seres. Então, ele vai direto ao ponto. Ele fala, um universo tão grande é um desperdício de espaço. Mas por que ele tem essa mentalidade? Pelo simples egoísmo do ser humano. Porque o foco desse cara
é achar que o homem é algo importante, que a vida ali, ela precisa ocupar o universo, porque sem a vida no universo, tudo não faria muito sentido. Então, eles querem acreditar que tem outras coisas, outros seres. E quando a gente lê o Salmo 19, onde falam que os céus proclamam a glória de Deus, nós precisamos entender que, quando você acha desperdício de espaço, tanta coisa no universo e somente a gente aqui, tão pequenininho, quando você pensa que isso é para a glória do ser humano, aí sim você vai pensar que é um desperdício de espaço. Mas os céus, eles manifestam a glória de Deus. Então, o universo é tão gigante, algo tão inacreditável, tão incompreensível para o ser humano, que, na verdade, não é para a gente se vangloriar e querer conhecer no sentido de achar alguma coisa sobre o universo. Não, é porque o universo proclama a glória de Deus. Então, ele é gigantesco assim, ele tem coisas maravilhosas que nós nem sabemos, porque os céus vão manifestar a glória de Deus, para Ele mesmo, para os anjos. Não é só para a gente, nós temos que pensar que nós não somos o centro do universo, tudo não acontece em volta da gente, da vida, e quando eu estou falando assim, eu estou falando do ser humano. Agora, as pessoas ainda têm costume de pensar mais no seu próprio ego ainda, você consegue limitar mais ainda o universo ao invés de humanidade, limitar ainda em você apenas. Então, nós temos aí um universo tão vasto, tão grande, manifestando o quê? A glória de Deus. Então, é para isso que Deus fez um universo tão grande apenas com o som da sua boca, apenas com o falar. Deus criou todas as coisas. Apenas pela sua vontade tudo foi feito por meio dele, para ele. Irmãos, isso é tão maravilhoso, porque isso coloca a gente no nosso devido lugar, que é onde? Um pequeno planeta, num pequeno sistema, numa pequena galáxia. Nós, apesar de sermos a menina dos olhos do Senhor, nós temos que olhar que a nossa dimensão, perto do que manifesta a glória de Deus, é muito pequena. E por que eu estou citando essa parte inicialmente? Não é nem o foco da mensagem, mas falar sobre o universo, mas a glória de Deus é que é o nosso foco aqui e como ela se manifesta para nós. Jesus, ele está no centro da história. Todo o universo, tudo conspirou para um momento onde Jesus veio na cruz e morreu por nós. Então, toda a glória de Deus, além de ter sido manifestada com a criação e com o universo, nós tivemos Jesus Cristo vindo e morrendo por nós. Cristo, além de estar no centro da história, ele veio para derrotar, para vencer uma batalha. Que batalha foi essa? A batalha contra o pecado. O pecado precisava ser destruído com a vinda de Jesus. E Jesus, ele fez o papel dele para vencer esse pecado. E é mais uma maneira com que Deus manifestou a sua glória. Quando nós não reconhecemos a glória de Deus no que Cristo fez por nós, quando nós não enxergamos e não conseguimos ver na cruz aquela ação, aquela atitude de Cristo para lutar por nós, aquilo dali foi aquilo ali se torna um pecado grave. Você não reconhecer a glória de Deus aonde tem a glória de Deus manifestada é pecado. Aquilo ali consome o ser humano a ponto dele simplesmente não reconhecer o que está acontecendo ali, não reconhecer o que está acontecendo na cruz.
O homem, nós precisamos entender que o homem, ele, desde Adão, ele pecou. E todo mundo aqui praticamente sabe, tá? Acho que a maior parte aqui conhece a palavra, pelo menos nesses aspectos. Mas desde Adão, todos pecaram. E a partir de Adão, uma maldição veio sobre o homem. Então, todos, a partir de Adão, estavam sob um jugo, sob uma maldição que separava o homem de Deus. Então, essa maldição que separava o homem de Deus e separa até hoje é o pecado. Essa maldição, essa luta que nós temos contra essa maldição, ela é algo que é comum a todo ser humano. Então, o ser humano, o primeiro passo do ser humano sempre vai ser reconhecer que possui essa maldição sobre si. O primeiro passo do ser humano é reconhecer que tem alguma coisa errada com ele, que ele não vai alcançar o céu, que ele não vai alcançar a vida eterna, se ele não reconhecer que tem algo faltando nele. Cristo, ele pegou essa maldição e trouxe para si. Irmãos, a cruz, ela é uma mensagem muito clara. Qualquer um consegue compreender, qualquer um consegue ler e entender isso nas Escrituras. Não faz parte da área um pouco mais difícil e mais complicada de se entender da Bíblia. Jesus, ele veio e morreu para pagar pelos nossos pecados. Então, Cristo veio ao mundo, foi limpo, perfeito, e o que ele fez? Ele suportou essa maldição que estava sobre nós, e além dessa maldição, ele também suportou o quê? A ira do Senhor. Às vezes a gente se acostuma na igreja a dar muitas mensagens com fundos teológicos muito mais complexos e avançados. Isso é bom, a gente às vezes até gosta de uma mensagem tão rica em conhecimento da Bíblia, conhecimento um pouco mais complexo de ser interpretado. Mas as igrejas, elas precisam voltar um pouco à mensagem da cruz, que é a mensagem básica do nosso Evangelho. E o que é esse Evangelho? Que Cristo veio ao mundo, foi perfeito, limpo, suportou maldição, suportou a ira divina e removeu a nossa culpa diante de Deus. Então, a nossa culpa, ela foi removida por meio de Jesus Cristo. Essa é uma mensagem limpa, clara da Bíblia. Irmãos, às vezes a gente pensa, por que Deus fez isso por mim? Por que Deus me amou tanto? Porque a mensagem da cruz, ela é algo muito profundo, muito lindo. Tá? Você vê o que Jesus fez na cruz por nós, aí você fala por nós porque foi um negócio lá atrás, há tantos e tantos anos. Irmãos, a mensagem da cruz, ela é perfeita porque foi feita, tudo que foi feito lá na cruz foi para quem? Foi para nós. Mas o que ela exalta? A glória de Deus. Então a mensagem da cruz, ela nos beneficia, mas ela mostra o Deus que nós servimos. Você pode olhar em qualquer religião, você pode pegar qualquer religião, ler sobre todo tipo de religião. O cristianismo é a religião que te mostra algo muito singular, que mostra um Deus que ama o pecador, um Deus que odeia o pecado, mostra um Deus que, por odiar esse pecado e por amar a sua própria glória, graças a Deus, porque tudo é para a glória dele. Aí você pensa, mas que Deus, por que Deus pensa assim sempre para ele a glória? Irmãos, nós não suportamos glória para nós.
Quando você recebe muita glória, ou quando você abastece muito o seu ego, você é um ser humano comum que não aguenta isso. Por que Deus pede toda a glória e todo o louvor para Ele? Porque nós não suportaríamos isso. Nós não fomos feitos para ser glorificados. O ser humano não tem que receber glória em si, porque isso nos faz mal, nós não sabemos lidar com isso. E nós transformamos isso em pecado. Deus é plenamente perfeito para receber toda a glória, todo o louvor e continuar puro e santo para sempre. Então toda a glória é para o Senhor, porque Deus sabe que nós não suportamos isso. Isso faz mal para o ser humano. A glória é para Deus, porque Deus sabe lidar com isso. Então, irmãos, quando nós vemos a morte de Jesus na cruz, apesar de nós termos o benefício, aquilo ali foi glória para Deus. Quando Jesus morreu na cruz e entregou, suportou toda a maldição por nós, Ele estava mostrando quem é o Deus que nós servimos. Aquele ato do Senhor entregar o seu próprio Filho, e não é entregar um filho que baderneiro, não é entregar um filho, e olha que filho é filho, né? A gente sabe que hoje em dia tem mães aí, pais que abandonam os filhos, mas quando você vê um Deus perfeito e um filho perfeito, quando você vê Deus entregando o seu próprio filho para ser sacrificado, não é como aqueles antigos povos que sacrificavam os seus filhos, né, na fogueira para o Deus Baal, para o Deus não sei o que lá. É totalmente diferente a situação, né? Aquilo ali era totalmente pecado, todos corrompidos por pecados ali, e você tem um Deus perfeito, plenamente satisfeito em si e na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus pega um desses da comunhão plena e perfeita e deposita toda a sua ira sobre ele, sobre Jesus. Você não pode achar essa uma mensagem comum. A mensagem da cruz, ela não pode passar despercebido na sua frente e você não reconhecer a maravilhosa graça de Deus ali. Deus mostrando quem é um Deus que sacrifica o seu Filho em favor de muitos, de milhões, bilhões. Cristo se revelou para mostrar a glória da justiça de Deus. Irmãos, Deus é plenamente justo, e Deus sendo justo, o que Ele quer conosco? O que Deus quer conosco? Deus é justo. Nós não somos justos. Nós não merecemos o céu. Nunca merecemos estar próximos do Senhor. Nunca merecemos nada. Nunca fizemos por merecer. Acaso, eu fiz alguma coisa para Deus, para que Deus me deva salvação? Ou me deva alguma coisa? Alguém aqui pensa assim? Ninguém pensa assim. Porque o seu interior, o seu ser, ele já vem do pecado, e Deus não pode conviver com o pecado. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. Aí você, ok, tudo bem, mas Deus perdoou. Olha só, irmãos, um juiz, ele não pode perdoar um juiz não pode perdoar um assassino. Um juiz, ele tem que fazer o que é justo, ele tem que cumprir a lei. Tudo bem que a gente está no Brasil, mas a base
é que o juiz cumpra a lei. E quando você diz que Jesus, que Deus é justo, ele tem que cumprir a lei. Então isso nos assusta, porque você cumprir a lei, se Deus vai cumprir a lei, se Deus é justo, ele vai perceber que eu não mereço. Se Deus é justo, é lógico que eu não poderia ir para o céu. Irmãos, deixa eu dar um exemplo. Exemplo do rei Davi. Todo mundo conhece, então eu vou falar a história bem rapidinho. Como que foi? Tinha uma guerra, tá, de Judá. O rei Davi, ele não estava nessa guerra. Normalmente os reis fazem o quê? Antigamente, né? Antigamente os reis participavam das guerras. O soldado, quando viu o seu rei lá lutando com a espada na mão, ele lutava de uma maneira completamente diferente. Poxa, o meu rei está aqui, o rei da minha nação está lutando comigo, do meu lado, vou ter medo de quê? Eu não tenho nada a perder, ele é rei, ele tem uma nação inteira para governar e ele está aqui lutando comigo. Então, antigamente, era muito comum os reis lutarem, ou pelo menos dar aquele grito de guerra, alguma coisa assim, para poder incentivar os soldados. Davi não estava nessa guerra. Davi estava onde? Em casa. E do terraço dele, o que ele viu? Batseba. Estava lá tomando um banho. Então ele, como rei, o que ele fez? Mandou buscar Batseba. Mandou, ele era rei, ele fazia o que ele quisesse ali. Então ele chamou, todo mundo sabe o que aconteceu, Batseba engravidou. Então o que o rei Davi fez? Chamou Urias de volta da guerra. Ah, Urias, volta aí e tal, você já está batalhando há tanto tempo. Urias, como um soldado nobre, o que faz? Chegou em casa e não se conformou com isso. Ele não conseguiu voltar da guerra e ter todos os seus amigos lá na batalha, muitos morrendo, e ele aqui, porque ganhou um indulto presidencial, né? Ganhou o direito de voltar para estar lá com a sua esposa. Ele não conseguiu, ele não deitou com a sua esposa, ele não coabitou com ela. O que aconteceu ali? Ele, não deitando com Batseba, os planos de Davi, né? O que Davi tinha pensado? Não, Urias vem, tem relações com sua esposa, e depois ele volta lá para a batalha, tal, vai nascer o filho dele, acabou, tudo resolvido, mas não aconteceu desse jeito. Então, se ele não deitou com a esposa, Davi teve que mudar os planos. Então, o que ele fez? Matou Urias. Indiretamente, ele mandou Urias para a vanguarda da batalha, né? Falou, fica lá na frente, né? Pediu para que o general lá, não lembro o nome agora, mas pediu para o general posicionar Urias na frente de batalha, numa forma que ele certamente iria morrer. Então, Urias foi lá para a batalha, morreu, e... ok, Davi foi, pegou Batseba, casou com ela, tudo bem, né? O pecado foi encoberto nessa situação, até que o Senhor foi a Natã. O profeta Natã, ele recebeu a mensagem de Deus e falou, Natã, vai, conversa isso com Davi. Natã foi lá e contou a história das ovelhinhas para Davi. Acho que todos sabem mais ou menos aqui, né? Natã foi lá e falou, olha, tinha um homem muito rico, com muitas ovelhas e cordeiros, e um homem pobre que só tinha um cordeirinho. Então, quando chegou um visitante, um estrangeiro, na casa desse homem rico, um parente dele, o que ele fez? Ao invés de matar uma de suas ovelhas, ele não quis fazer isso, matou o único cordeirinho do seu vizinho pobre e entregou ao seu visitante. Natã foi lá e contou isso para Davi. Davi falou o quê? Que abominável, isso é algo terrível, tem que morrer esse cara, né? Justiça. O ser humano, apesar de injusto, clama por justiça. Nós clamamos por justiça. Nós queremos ver, nós ficamos muito satisfeitos quando algo que nós temos certeza que foi de tal jeito, né? Tipo assim, aquele homem ali matou sadicamente, né? Não sei, quando você tem certeza e aquele cara é condenado, você se satisfaz na justiça, você gosta quando isso acontece. E Davi, ele fez isso, ele
ele esbravejou falando que esse ato desse homem rico foi um ato hediondo. E Natan fala o que para Davi? Você é esse cara. E explicou a situação. Davi, você foi lá, Betseba, contou toda a história. Então Davi, o que Davi fez? Reconheço o meu pecado, reconheço que errei. E o que Natan responde para Davi? O Senhor já perdoou os seus pecados. O Senhor perdoou os seus pecados. Irmãos, voltando para o nosso texto aqui, porque a gente estava trabalhando. O Senhor perdoou um ato hediondo de Davi. Cadê a justiça aí? Vamos pensar por outro ponto de vista? Vamos pensar no pai de Urias. No pai de Urias. Olha como é que vai mudar na sua cabeça a sua ideia daquela história. Se você se colocar no lugar do pai de Urias, vendo um julgamento onde Davi fala, me desculpa. Claro que Davi pediu perdão sinceramente, senão Deus não teria perdoado. Mas, ainda que sejam desculpas sinceras, Davi pediu perdão, o Senhor perdoou. Eu perdoo, você não vai perder seu reino, você vai ficar reinando, está tudo bem. Você se colocando no lugar do pai de Urias, você vai gritar, não é possível, eu quero justiça. Eu não consigo aceitar que o Senhor perdoou alguém que estuprou a minha nora, chamou ela, né? Ele era rei, ninguém sabe como foi aquela situação realmente, mas alguém que fez isso, matou meu filho e vai ficar impune? Eu o perdoo apenas? Você se colocando no lugar desse homem, você percebe que o nosso coração é diferente quando nós estamos no outro lado. Né? É muito fácil, né? Todos nós aqui somos a favor do rei Davi, homem com coração de Deus, e um homem que amou o Senhor de todo o seu entendimento. Então nós somos a favor de Davi, nós pensamos no Davi sempre como um servo fiel ao Senhor, mas ele teve esse momento na história dele, e o Senhor perdoou. Um juiz que liberasse um estuprador e assassino, ele seria linchado, talvez, né? Em outro país. Ele seria linchado, porque não dá para aceitar isso. Eu, pelo menos, sou assim. Eu tenho dificuldade de aceitar um assassino se safando. Eu tenho dificuldade de aceitar um ladrão, um político, né, um camarada que se deu bem roubando um carro, roubando o relógio de alguém, um celular. Nós não gostamos disso, nós odiamos isso. E nós queremos o quê? Justiça. Tomara que pegue esse cara ali na outra esquina e, se bobear, que a população pegue e dê uma surra nele. Não mata não, né? Porque ele pode se converter depois, mas só dá uns soquinhos nele e tal, para aprender, né? E o ser humano tem costume de brigar para que isso aconteça, para que a justiça nossa, que nós identificamos, seja realizada. Mas o que a gente vê na Bíblia? A gente vê um Deus que perdoou Davi por algo tão hediondo. Irmãos, aí você fala, seria Deus injusto? Porque aonde está a justiça nessa atitude de Deus? De perdoar alguém que cometeu um crime tão grande, algo tão absurdo. Aí, sabe o que Deus faz? Centenas de anos depois, Deus envia seu filho. E quando Deus envia seu filho, o que ele faz com o seu filho? Deus mata o seu filho. Deus mata Jesus. Coloca Jesus pendurado na cruz e fala, é assim que eu lido com a justiça.
não era justo eu ter perdoado Davi, mas para que isso fosse imputado como justiça, eu tive que derramar o sangue puro e justo do meu filho naquela cruz, para que aquele pecado, junto com outros milhões e os nossos, fossem perdoados. Então Deus, ele não lida com a justiça como se fosse algo simples. Vai lá, eu perdoo e pronto. Quando você lê isso do profeta Natan, que Deus perdoou Davi, ele não perdoou simplesmente porque Deus tinha o direito de perdoar os pecados simplesmente por perdoar. Eu perdoo porque eu quero. Deus tem um compromisso com Ele mesmo, da sua glória ser perfeita. Deus tem um compromisso com Ele mesmo de mostrar que a justiça de Deus é perfeita. E esse compromisso com Ele mesmo fez com que Ele entregasse o seu Filho, para que os pecados que aconteceram e que fossem acontecer, fossem perdoados naqueles que creram no Salvador que viria e no Salvador que veio, que foi Jesus Cristo. Então, gente, o pecado não é coisa simples para Deus, assim. O pecado não é algo que, pecou só, um pecadinho. Deus, ele lida muito sério com o pecado e com a justiça. Existe uma perfeição nisso daí. Jesus, Deus, ele simplesmente não perdoa por perdoar, tem um preço que foi pago. Esse preço que foi pago é o que permitiu com que ele perdoasse Davi. Mas Deus não é soberano, ele não poderia ter perdoado pelo simples fato de perdoar? Poderia, mas Deus tem um compromisso com Ele mesmo, de manter a integridade da sua sabedoria e a pureza do seu coração. Deus é puro. Ele não poderia perdoar, ele não poderia trazer um injusto para perto dele, ele não poderia salvar um injusto. O injusto não pode ser salvo. O injusto, ele só é salvo mediante a fé em Jesus Cristo. Nós não somos justos, nós fomos justificados. Então, a morte de Cristo e a nossa fé em Cristo, pelo que Ele fez, pelo seu sangue derramado, o que mudou a nossa vida, o que tocou o nosso coração, isso é que nos torna justos diante do Senhor. Não importa o que você tenha feito antes de crer em Jesus, mas quando você creu verdadeiramente no Senhor, você passou a fazer parte de um grupo diferente. Você foi justificado pela sua fé em Cristo Jesus. Irmãos, às vezes a gente guarda alguns pecados, cultiva alguns pecados, né? Diariamente você vai estar sempre pecando, mas algumas coisas você faz questão de não largar. Eu vou dar um exemplo que é bem prático e todo mundo ou já passou ou está passando por isso, mas a questão do ódio e do rancor. Irmãos, eu acho que poucas coisas elas consomem tanto o ser humano quanto você guardar mágoa e ódio de alguém. Eu não sei o que aconteceu na vida de cada um aqui, eu não sei como cada um viveu. Todos nós lidamos com as situações da vida de maneira diferente, mas Deus se importa muito com a justiça e com o pecado. E você guardar um pecado, você cultivar ódio de alguém que fez algo por você, ou às vezes até da família, seu pai, sua mãe, um irmão, um amigo, você guardar isso, e quando Deus fala com você, larga porque isso te faz mal, isso não te pertence, você não deve
seguir por esse caminho, você não deve querer isso. E você fala assim: Senhor, eu vou parar de pecar de tudo quanto é jeito, mas esse ódio que eu tenho por tal pessoa, me desculpa, mas eu vou guardar um pouquinho. Só mais um pouquinho. Muita gente pensa assim, muita gente vive assim, guardando rancor de outras pessoas que lhe fizeram mal. E você pensa: mas ela fez tão mal para mim, não é justo que eu não tenha que odiar aquela pessoa, que eu não possa, pelo menos, cultivar uma raivazinha daquela pessoa, porque essa pessoa fez mal para mim. Quando você pensa desse jeito, você tem que se colocar no lugar do Senhor e o que o Senhor sacrificou para que os seus pecados fossem perdoados. É muito menor do que esse rancor que você pode guardar no seu coração, essa raiva que você pode guardar no seu coração. Nós precisamos, irmãos, olhar para a Bíblia com um pouco mais de fé. Você fala: poxa, é lógico que a gente tem que olhar para a Bíblia com fé. Só que eu estou falando de um jeito um pouco diferente, porque às vezes você olha para o que a Bíblia manda fazer e você pensa assim: ah, tá, isso aqui é diferente, isso aqui não é para mim, não. Ah, não, esse aqui é para mim. Mas esse aqui não, esse versículo aqui já não é. Então, irmãos, nós precisamos ter mais empatia por Cristo. Nós precisamos nos colocar no lugar de Cristo, principalmente quando nós precisamos perdoar. E o perdão que você libera, o perdão que você às vezes nem precisa entregar, nem precisa falar para essa pessoa, mas isso primeiro tem que partir de dentro de você. Aquilo só faz mal a você, né? Eu vou ler um texto, te abrir em Salmo, capítulo 42, versículo 5. Esse texto ele vai estar falando um pouco sobre como nós devemos lidar. E eu vou ler um texto também de um estudioso, um erudito, chamado Martyn Lloyd-Jones. Ele falou algo muito interessante e isso se encaixa muito bem em Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Irmãos, quem está falando nesse texto e para quem ele está falando? Esse texto é de uma pessoa falando para ela mesma. É uma pessoa que conversa com ela mesma. Por que estás abatida, ó minha alma? Está perguntando para você, está perguntando para o seu ego. É uma pergunta que está sendo feita para ele mesmo. Eu vou ler o texto e vocês vão entender um pouquinho disso. Martyn Lloyd-Jones diz: você já percebeu que a maior parte da infelicidade em sua vida é decorrente do fato de você ouvir a si mesmo, em vez de falar com você mesmo? Pegue os pensamentos que vêm a você no momento que você acorda pela manhã. Você não deu origem a eles, mas eles estão lá, falando com você. Eles estão trazendo os problemas de ontem. Alguém está falando. Quem está falando? O seu ego está falando. No Salmo 25, nós percebemos uma pessoa conversando com ela mesma. Irmãos, para nós conhecermos a nós mesmos, nós precisamos nos ouvir. Mas além de nos ouvir, nós precisamos falar para nós. Nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos. Você fala: poxa, como que eu vou pregar o Evangelho para mim mesmo? Porque se eu vou falar alguma coisa, significa que eu já sei. Eu acho que não é bem assim.
Porque quando você sabe algo, é diferente, o simples fato de saber é bem diferente de você falar isso para você. E eu não estou falando aqui tipo algo, é uma autoajuda, você ficar falando para você mesmo, falando que você pode, falando isso, falando aquilo. Eles usam um pouco disso, tem um pouco de sentido, lógico. Mas quando você prega o evangelho para essa voz que está dentro de você, que é o seu ego, você está alimentando a parte boa que tem dentro de você. Um exemplo, se você vai falar com você pode falar, né? Gustavo, se Deus é por você, quem será contra você? Mentalizar isso. Você pode falar, aquele que não poupou seu próprio filho, mas doou por ti, por acaso não lhe será dado todas as coisas, Gustavo? Falando comigo. Quem prestará alguma queixa contra você, Gustavo, eleito de Deus? É Deus que te justifica, Gustavo. Quem poderá te separar do amor de Deus, Gustavo? Essa é uma relação com você mesma, com a própria pessoa ali, que depende de quê? Ela depende de uma leitura e de um profundo conhecimento, além de você, mas da Bíblia e do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é a comunicação do Senhor para nós. O Senhor pode falar comigo só de ouvir? Eu estou lá e ouço a voz do Senhor? Lógico. Só que a Bíblia tem tudo, irmãos. A Bíblia tem tudo. Você não precisa dizer que, eu estava lá numa igreja e tal, e veio um irmão falar comigo que Deus me disse isso. Ok, pode ter acontecido. Mas você também teria visto aquilo na Bíblia. Aquela mensagem para você, você poderia ter visto na Bíblia. Aquilo poderia estar ali para você. Irmãos, a gente vai ouvir a voz do Senhor quando nós estivermos orando e quando nós estivermos principalmente lendo a Bíblia, que é onde Deus fala conosco. E a glória de Deus, ela se manifesta na Bíblia. Toda a Bíblia, ela reflete a glória de Deus e mostra o Deus maravilhoso que nós temos. Nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós reconhecemos, nós choramos quando vemos outros irmãos conhecendo ao Senhor e entregando a sua vida ao Senhor. Nós nos compadecemos daqueles que carecem do Senhor e oramos por eles. Nós temos a salvação em Cristo Jesus e isso nos transforma a ponto de nós olharmos para um mundo completamente diferente. Você vai olhar para o céu, você vai olhar para o universo de um jeito diferente. Você vai olhar para a cruz de Jesus e você vai ver algo ali que alguém que não reconhece que é pecador e que depende da glória de Deus, você vai ver algo ali diferente daquela pessoa. E esse algo, irmãos, que nós vemos na cruz, ele nos transforma, ele nos faz querer agradar a Deus em tudo que nós fazemos. Nós lutamos, nós vivemos um dia a dia onde existe uma batalha contra o pecado, contra o inimigo, e o inimigo está ali, à beira da nossa vida, sempre tentando nos alfinetar com seus dardos inflamados. E para que Deus permite que o inimigo esteja ali, que Satanás esteja ali? Porque a glória de Deus vai se manifestar quando você reconhece a sua fraqueza, não é quando você olha para si e acha que é perfeitamente capaz, e acha que uma plena consciência do que é a palavra de Deus. Eu tenho consciência do que Jesus fez por mim, simplesmente por saber isso. Quando você... Não é por isso que Deus olhou para você. Não é porque você simplesmente... eu acredito nessa palavra. Você crê no Evangelho, porque o Senhor tocou numa área do seu coração, e hoje você consegue enxergar de forma diferente. Irmãos, Jesus é maravilhoso. Não tem como não mostrar isso com sua vida. Se sua vida é ordinária, no sentido da mesmice do que a gente vê nesse mundo, significa que está faltando
algo em você. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos encha do seu Espírito para que nós possamos fazer diferença aonde nós estamos. A mensagem da cruz ela é fácil. Nós precisamos desejar o crescimento da igreja e de todo o Evangelho. Então nós precisamos pedir isso. Eu não sei falar direito, Senhor, eu quero saber falar o básico. Eu quero saber conversar com aqueles que o Senhor escolheu. Eu quero poder falar para essas pessoas. Eu quero trabalhar para que o seu Evangelho cresça, porque é isso que importa. Jesus morreu por algumas pessoas que ainda não foram alcançadas. E nós precisamos nos preocupar com isso. A glória de Deus vem sempre em primeiro lugar. Amém, irmãos?